Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Atacadão apresenta o EngajaCast, que é powered by Orbi. É uma realização da Fena Doce CDL, patrocínio master do Atacadão, Teriva Isla, Universo da Pizza. Patrocinadores Evoque Energy Drink, Ozernet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordilho Alimentos. E apoio de área de gestão de marcas, Fábrica Podcast, DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Odierno. Hoje nós estamos aqui no nosso episódio com as patronas. E agora vocês me corrigem se eu errar os termos aqui, tá, gente? Vamos assim, ó, bem informal mesmo. É as patronas e o presidente da Feira do Livro de Pelotas. E a gente vai bater um papo aqui com eles, entendendo, né, como essa feira faz diferença para nossa cidade, quais são os objetivos dela, né? É um evento que é organizado, é um evento longo que nem a Fena Doce, assim, também, né? 18 dias, certo? 18 dias. É. Então, para quem já organizou o evento, sabe que 18 dias de evento é muita coisa que tem por trás dos bastidores, é muito trabalho que vai sendo desenvolvido ali que a gente nem sabe, a gente chega lá, já tá tudo pronto, parece tudo tão maravilhoso, mas para chegar lá, se foi para montar um stand aqui, a gente quase... Eu tô quase louca. Imagina todo o trabalho que dá. Então, o que eu gostaria que a gente começasse você se apresentando mais ou menos, dizendo um pouquinho da caminhada de vocês, quem vocês são, o que já fizeram profissionalmente, por que se envolveram aí na Feira do Livro, né? Acho que essa aí a gente podia começar. Quem gostaria de começar? Tu vai fazer... começar com dessa honra para as patronas, né? Ah, tu vai. Eu achei que ele ia dar aquele cartão as primeiras damas. Eu achei que ele ia jogar o cartão primeiras damas. Quem quer começar primeiro aí, então? Eu posso começar. Meu nome é Maria Alice Estrela. Eu trabalhei na Feira do Livro durante alguns anos. Autografei na Feira do Livro também. E quando a Rádio Federal FM da Universidade Federal de Pelotas tinha um estande na rádio, na praça, eu participava das entrevistas com os autores. Então eu tive sempre um contato assim muito terno, muito direto, muito inteiro com a Feira do Livro em Pelotas. E ela acontece no coração da cidade. Ela é como se ela recebesse o povo, o público, as pessoas de braços abertos, né? Com aquele espaço de verde, com aqueles estandes cheios de livros, e como ainda se sente nas pessoas a necessidade de chegar no livro, o livro papel. E ela é importantíssima para a cultura da cidade, para a cultura não só do município, mas dos municípios vizinhos que recebem o convite de participar e participam. Que legal. Né? Pessoas de outras cidades vêm a Pelotas especialmente para a Feira do Livro de Pelotas. Que legal. E nesse ano tem a inovação de termos 2 patronas, não é? E a Alexa começando agora, eu ainda caminhando e pretendo caminhar por muito tempo. Não, e é um encontro de gerações, é aquilo que a gente fala, a gente tem muito a somar, troca, né? uma troca muito boa, e isso é interessante também para o público, né? Eles poderem ter acesso a conversas com as patronas, a se inteirar do que significa a literatura na vida de cada um. Legal. Trazer à tona a literatura, né? O contato com o livro. Maravilhoso, ainda mais que essa nova geração parece que nem sabe o que é abrir um livro, né? Então, pra gente ter gerações que se encontram assim e conseguem perpetuar isso, é algo bem interessante. Muito Acho interessante. Que é muito importante. Importantíssimo. E tu disse que autografava livros, Sim. Então tu tem uma obra tua. Já tenho um acervo. É? Já tenho um acervo. Um acervo? Mas tá guardadinho porque foi esgotado. Só não era muita quantidade de livros e... Sobre o que tu escrevia? Crônicas, conto e poemas. Ai, que legal. Eu faço as 3 coisas. Tá, e aí de formação, então, letras, Não, jornalismo? Nada não. disso? Trabalhei com comunicação muito tempo, né, na Federal FM, mas eu sou bacharel em Direito. Olha só. Exerci muito pouco. Não se apaixonou pelo direito? Me apaixonei pelo direito. Pelo direito, sim. Pelo direito. Mas não se proporcionou que eu desenvolvesse isso. E a dança também teve muita importância na minha vida. Que legal. Minha irmã é professora de dança, formada pela Universidade Federal de Pelotas. E eu fui formada em Porto Alegre pela Escola Oficial do Rio Grande do Sul. Que legal. Sou professora de balé também. Olha, que legal. Então, artes é parte da tua vida. É. Todo esse lado artístico, porque nada mais artístico do que literatura, né? Literatura é uma arte. A literatura é, assim, a base, né, de tudo.
de todo o teu conhecimento, porque tu fala literatura, tu entra na universidade, vais estudar, escolhes um curso, o que tu vais fazer? Vais lidar com o quê? Com livros. Então, os livros são desde a tua idade tenra, quando começa a tua alfabetização, até a derradeira hora, porque ele é sempre um companheiro. Não existe pessoa que não tenha um livro de cabeceira. Eu não conheço. Todas as pessoas que eu conheço têm um livro de cabeceira. Verdade. Então, o livro é importantíssimo, é significativo, e a literatura, eu acho que é a mãe de todas as artes. O teatro precisa do quê? Da literatura. Do roteiro, né? Não é? Então, o cinema precisa do quê? Da literatura. Então, ela está engajada em vários setores da cultura, e ela é básica, básica. Tanto que o primeiro livro, o livro mais vendido e editado na história da humanidade é a Bíblia. É verdade. Então, desde então, não é? Ela segue sendo um baluarte, um alicerce para a cultura, para todo mundo, para a cultura em geral. Exatamente, perfeito. Quem lê sabe. Quem lê sabe, é bem por aí. Eu acho apaixonante quando a gente conversa sobre essas coisas assim, e que parece que as pessoas estão perdendo a essência quando elas não estão mais valorizando isso. E eu sinto que existe uma desvalorização. Não sei se vocês conseguem sentir isso também, né? O digital vem para talvez trazer um pouco disso negativamente, né? Das pessoas largarem os livros. Eu digo que, na verdade, a gente tem um contraponto, né? As pessoas não estão parando de ler. Elas estão apenas mudando o jeito. Exatamente. Né? Às vezes tu tinha, na questão do livro, tu tem muito livro digital. Então, de repente, o pessoal está deixando um pouco de lado a parte do livro físico, mas eles continuam lendo no livro digital. Então, a leitura em si, ela não está deixando de existir. O que está acontecendo são formas de como estão sendo feitas. Está mudando. Eu tenho um filho de 9 anos, né? E ele tem que ler com a escola 2 livros por semana. Eu acho, assim, maravilhoso, né? E eles têm um projeto na escola dele que se chama Ler é uma Aventura. E eles ganham incentivo por ler esses livros, fazerem resumos, né? E eu vejo que ele briga com aquilo ali, né? Porque tem que sentar, tem que ler, tem que ter toda essa disciplina. E, na verdade, o que eu enxergo, né? É que a partir dali ele vai conseguir desenvolver todas as outras habilidades. Se ele não desenvolver essa, ele amanhã ou depois não vai ser um bom comunicador. Exatamente. Se ele não desenvolver essa, amanhã ou depois ele não vai conseguir falar em público se ele quiser. Ler enriquece o vocabulário. Exatamente. E tudo o resto, né? A gente tira da leitura todo o embasamento que a gente precisa para a vida, né? Então, é muito importante. Muito obrigada, então, tá apresentado. Depois a gente volta a conversar mais um pouquinho sobre ti, então. Meu nome é Alexia Porto, sou autora do Que os Pássaros Me Contaram, que é um livro de verso livre, de poesia. Tu já escreveu um livro? Que idade tu tem, Alexia? Eu tenho 19 anos. Eu curso cinema e audiovisual na Universidade Federal de Pelotas e sou influencer também, trabalho no digital, já faz mais ou menos uns 4 anos, tenho ali em média uns 127 mil seguidores, contando com TikTok e Instagram. Vamos olhar aqui teu Instagram. O meu Instagram também, para quem quiser acompanhar, é Vivendo_Escrita, e o meu TikTok é Alexia Porto, que é onde eu mostro mais ou menos o meu trabalho na arte. Eu também sou atriz, videomaker. Então, eu produzo conteúdo para as mídias sociais justamente para pregar essa cultura. Então, a maioria dos meus vídeos eu recito eles à luz de vela. Então, eu declamo as poesias, comento um pouco sobre a literatura da minha vida. E... Que legal, você está conseguindo fazer esse casamento entre o livro, né? O livro... E o digital. E eu vejo isso muito acontecer hoje em dia, principalmente com os meus seguidores ali. Eu vejo que tem muitas pessoas que ainda são apaixonadas pela leitura e são apaixonadas pela escrita. Então, eu sempre produzo meus conteúdos com esse foco para trazer mais pessoas para saber que a literatura ainda vive e que, principalmente, a poesia ainda está presente. Eu escrevi O Que os Pássaros Me Contaram com 14 anos. Que linda. E publiquei ele com 18, ano passado. Dia 24 de agosto. Então os pais te incentivaram? Porque eu sinto assim, eu adorava escrever, só que eu acho que não vou botar a culpa nos outros, que a gente tem que trazer a responsabilidade pra gente, né? Mas eu acho que eu não tive o devido incentivo, assim, sabe? Eram as minhas escritas, era eu falando dos meus próprios sentimentos ali, tentando trabalhar os meus sentimentos, digamos assim, na adolescência. Mas os teus pais te incentivaram, então? Sim, eu sempre tive um apoio muito grande, assim, no meu núcleo familiar, então eu sempre estive no meio da arte, tive muito contato com os livros, principalmente
na Feira do Livro de Pelotas. Meus pais sempre faziam questão de me levar para a Feira do Livro de Pelotas, Que então legal. foi uma coisa que eu cresci acompanhando. E tu tem memórias disso, então, Eu de tenho ir na memórias- Feira do Livro? Tenho memórias muito boas. Olha só como é importante. Conversando viu? com as pessoas, aprendendo sobre os livros. Foi, eu acho que quando surgiu esse meu amor pela leitura. E depois, em 2021, eu oficializei esse meu amor pela escrita. Então eu trouxe também esse meu sentimento e coloquei no que os pássaros me contaram. Então ele é um livro total sensível e que eu prezo muita vulnerabilidade. As minhas poesias, elas já foram usadas por algumas pessoas, principalmente no sarau, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. Que legal. Então muitas pessoas usam por conta do digital. Então tenho ali o pessoal que me acompanha, que eles sempre me apoiavam muito. Foi dali que surgiu esse amor para querer escrever o que os Que pássaros legal. me contaram. Então o digital veio pra uma rampagem no que tu já ama, né? Exatamente, eu sempre fui muito apaixonada por todas as formas de arte. Eu sou atriz, eu faço teatro já faz um ano, então eu sempre amei essa arte no geral, de todas as formas. E o digital ele veio para fazer com que eu publicasse isso, né? Fosse uma coisa externa. O nosso podcast é no meio da Fena Doce, né, gente? Então passa a gente que a gente conhece, a gente tem que abanar. Daqui a pouco tem um bombom de morango gigante e a gente tem que abanar. E isso faz parte. Isso aí a gente já tá acostumado. Quem assiste os nossos podcasts sabe disso. Vocês escutam o barulho do pessoal fazendo brincadeira no estranho. Maravilhosa, adorei. Realmente, isso aí, olha, isso é uma arte, né? Isso também é uma arte. Tu conseguir pegar algo analógico, digamos assim, e trazer pro digital, né? Fazer essa conexão entre as coisas. Exatamente. Para alcançar todas as gerações. E é né? muito bom porque incentiva muitas pessoas a começar a escrever. Depois que eu criei a página, tive contato com muitas pessoas que me chamaram, depois falaram, nossa, eu comecei a ter de novo essa vontade de escrever graças à tua página. Eu já fiz algumas feiras literárias, como Arroio Grande, Jaguarão, Pelotas, Capão do Leão. Eu sou de Capão do Leão. Então, ano passado eu fiz uma sessão de autógrafos em Pelotas e fiz esse trabalho de convidar as pessoas. Que Eu legal. sempre que eu gosto de ter esse contato com o público. Então, eu fui para a feira durante todos os dias, eu entreguei panfleto, convidei as pessoas para vir homenagear e prestigiar, né, essa arte. Então, a minha sessão de autógrafos foi uma coisa muito bonita na Feira do Livro de Pelotas, que eu conheci muitos jovens que também pegaram esse amor pela escrita e que depois me chamaram e mandaram poesias que eles escreveram. Então, isso faz total diferença. E usar as mídias sociais para promover a cultura, promover a arte, a poesia, isso faz total diferença. E tu já principalmente conseguiu na nossa fechar alguma geração. parceria paga ali no teu Sim, Instagram? sim, eu tenho algumas parcerias, eu tenho alguns patrocinadores de São Paulo, tenho alguns patrocinadores daqui. Que legal, Sim. que bom, que bom. A Orbe trabalha fazendo isso, né? O intermédio entre marcas e influenciadores para ajudar o pessoal aí a se comunicar e os influenciadores a encararem isso como uma carreira, como monetizar isso, como encarar isso como um trabalho, né? Muito legal, muito legal. Depois a gente volta para ti de novo. Então agora vamos... É bom que a gente faz uma pergunta e viu, flui. É super tranquilo. Eu depois dessa... Eu até agora fiquei arrependido porque eu não falei primeiro, depois dos currículos das patronas, né? Agora Eu vou ficou. tentar incrementar um pouco o meu. Bom, meu nome é Carlos André, eu sou o presidente da Câmara Pelotense do Livro, né? Formado em História, pai do Heitor, pai do Arthur, né? Esposo da Crisa, minha parceira na livraria, eu sou proprietário da livraria Feito de Letras. E à frente desse trabalho glamouroso que é a gente tratar sobre literatura, né? Tratar sobre literatura que a gente comentou antes, as pessoas não estão deixando de ler, elas leem. Independente se é jornal, se é a mídia digital, se é as fake news, mas eles estão lendo. A grande diferença é o modo de como eles estão lendo. Então, na verdade, a gente tem essa função de fazer com que as pessoas leiam mais livros. Né? Até como a Alice falou antes, né? A base de tudo é a literatura, a base de tudo é o livro. Tu vai enriquecer o teu vocabulário lendo o livro. Eu tinha um professor eu sou de Bagé, né? Eu tinha um E professor... não perdeu o Debagé. Não Manteve? perdi. Quanto tempo está em Pelotas e continua firme o Debagé? 18 anos em Pelotas. Nossa, e o Debagé quando vai falar... Mas é só quando vai falar de Bagé ou normalmente não, em geral? É normal. Então, ficou a marca registrada, o Debagé. Então, o apelido é o Debagé. Então, eu digo que eu tinha um professor de português em Bagé, né,
falecido já o professor. E eu não gostava de português. Não gostava. Eu só achava, aprendi um monte de coisa, lá no finalzinho, exceção à regra. Eu, mas português tem que ter exceção à regra. E aí o professor me disse uma vez uma coisa que sempre me marcou e eu digo isso para todo mundo. O português é tão fácil quando tu lê. Porque ele me disse assim, não existe uma palavra no português que tu não consiga substituir ela. Só tem que ler. Só tem que ler. Só tem que conhecer a literatura. E isso é uma coisa bem interessante. Então, essa função de estar à frente da Câmara pelo Texto do Livro, trazendo essa leitura para a praça, trazendo o livro para um lugar aberto ao público, onde tu não paga para estar ali, é uma satisfação. Inclusive, a minha livraria feita de letras, eu tenho um ônibus livraria. Ah, que legal, móvel. É uma livraria dentro de um ônibus. Que legal, uma livraria móvel. É uma livraria móvel. Então, a gente leva projeto de literatura para várias escolas, várias cidades. Então, trabalhar com literatura é gratificante. Embora a gente sabendo que o livro, ao longo do tempo, ele tem perdido um pouco dessa hegemonia. Mas eu ainda vejo na loja, e eu ainda... Ontem, a gente estava fazendo uma feira do livro no IFSUL. A gente estava fazendo um apoio lá para o pessoal da pedagogia. E a gente costuma dizer que é gratificante quando tu pega alguém, aquela pessoa abre o livro para cheirar. Isso é uma coisa do leitor. E ontem eu vi essa cena de novo, o cheirinho do livro. Então, isso é muito importante. E as pessoas leem livro porque a gente tem quem escreva. Aí, no caso, né, nós temos essas duas poetisas, nossas patroas, né, que graças ao escritor, a gente tem boa literatura. Então, é muito importante essa valorização da leitura e a valorização do livro e valorizar o nosso escritor local. Dar palco, né? Dar palco. Na verdade, a Feira do Livro é isso. E a Feira do Livro, ela é um evento para a cidade toda. É um evento para todos. Embora muitas pessoas não saibam, né? Mas a Feira do Livro de Pelotas, ela é organizada pela Câmara Pelotense do Livro, que é uma associação dos livreiros, que é uma associação sem fins lucrativos, né? Nós trabalhamos, o presidente não ganha nada, eu não ganho nada para estar trabalhando ali. É um trabalho voluntário, né? E nós trabalhamos ali em prol da literatura. A gente tem um apoio da prefeitura, a gente busca patrocínio, sendo que embora o patrocínio para realizar a feira é muito difícil. Esse ano a gente tem uns parceiros bons, a gente conseguiu aprovar ali, que a gente está com a Rony também encaminhada, e tudo isso em prol da população, do leitor, em prol da cultura. Que legal, muito bom. E quais são os desafios nessa empreitada aí que vocês têm enfrentado, assim, para fazer com que as pessoas comprem a ideia, né? Porque as escolas levam os alunos ali, né? Eu sei que muitos grupos de alunos vão lá com a escola, mas a população compra a ideia? Vocês acreditam? Acho que compra, sim. Compra. A gente tem até esse ano, a gente tem foi implantado ali a Alameda das Crianças, que é uma Alameda onde as crianças fazem pintura, que é uma parceria junto com a Biblioteca Pública. Nós temos uma parceria muito boa do SESC. Né? O SESC, ele patrocina a feira, é um apoiador. Ele traz os escritores, custeado pelo SESC. Até a gente está quase fechando os escritores aí de fora, os escritores mais renomados, o pessoal que está na mídia, né? Que chama a gente, né? Chama a gente. O ano passado teve o Rafael Montes, que foi um escritor que botou muita gente na feira, porque escreve aquele livro suspense, o policial que todo mundo gosta. E o caminho geralmente é esse. A gente tenta sempre buscar esse tipo de escritor que realmente é o escritor que o leitor está lendo. Então, a realização do leitor é, na verdade, ele vê o escritor na frente dele. Ele pode ter uma questão do autógrafo, tu ter o teu livro, do teu autor favorito, que é o autor que te leva a imaginar personagens. Tu tem aquele escritor para te autografar. Então a grande busca, a dificuldade também financeira, porque a Feira do Livro tem essa dificuldade por não ser um evento, não ser uma entidade lucrativa, né? Então a gente depende muito do apoio. Eu escrevi durante 26 anos para o Diário Popular todos os domingos. Olha! E Qual era a coluna?
Era Maria uma coluna? Alice Estrela. Ah, era pelo teu nome Pelo mesmo. meu nome. E o que Eram que era crônicas. E eu me acomodei muito com isso, porque o jornal, como o Luiz Fernando Veríssimo e a Marta Medeiros sempre fizeram, o jornal, quando tem o veículo do jornal, tu te esquece do livro, porque fica... Então, quando eles me convidaram para a feira, Fênix renasceu das cinzas. Porque aí a Maria Alice disse, não, agora está na hora. Mais de 600 poemas inéditos guardados. Crônicas há 26, 27 anos, porque agora eu escrevo para o jornal Tradição Regional. Então, isso veio à tona. E o que me encantou foi a receptividade, o retorno das pessoas que me liam e me leem no jornal, agora saberem que vão poder chegar perto de mim e conversar comigo. Exatamente. Porque me viam só naquela página, né? E eu fiquei acomodada, muito acomodada, achando que tá tudo bem. Não me... E então isso aí foi assim, esse convite para ser patrona, junto com a Alexia, foi um despertar da Fênix. Ela saiu das cinzas e está agora... E uma aproximação com o público. Um livro já está no prelo e outro já em projeto. Bem elaborado. Que legal. Então, acho que agora vai ser um por ano ou 2 por ano, vai ser... Porque houve, assim, um despertar. Que coisa boa. E o que eu acho muito importante, dizer às pessoas que todas escrevem, eu sei que todo mundo escreve, mas as gavetas não gostam de ficar guardando folhas ali avulsas. Elas querem que aquilo que essas pessoas escrevem venham a público, sejam escritas e publicadas, porque os outros têm também a necessidade da partilha. E quanto a esse confronto da era digital com o livro papel, há alguns anos eu entrevistei um autor sobre esse assunto e me encantou muito o que ele falou. E que realmente, o que está acontecendo? O digital é como a linguagem telegráfica. Não é a linguagem total do livro, ela é telegráfica. Então, isso aí é no meu modo de tudo que eu caminhei já e pretendo caminhar mais ainda, eu vejo como um estreitamento, exatamente o que ele falou antes, que tem que abrir para a literatura. Porque nós temos, para cada palavra que nós dizemos em português, nós temos muitos sinônimos e antônimos. Os nossos verbos têm sinônimos, assim... inumeráveis, né? Então essa riqueza fica um pouco tolhida com a facilidade do Google. Não, tu tem uma dúvida? E o ChatGPT agora? Desculpa que eu bati na mesa. Não, sem problema. Mas é fácil isso, né? Então se tornou um verbo em inglês. O Google se tornou um verbo em inglês que é to Google. To Google it. To Google something. So to Google it. Não. Então, essa facilidade me incomoda em relação aos meus netos. E eu tenho uma neta que é devoradora de livros, que me encanta muito, que já não tem mais lugar na casa dela para guardar livros. E ela tem um iPad da última geração, mas ela dispensa aquilo da telinha pelo tocar no livro. E eu já percebi nela isso, eu acho isso muito importante. São coisas paralelas, é um mundo novo que surge, é uma adaptação à realidade, mas... O português é uma língua tão rica, que ela exige de nós uma acuidade, agora vou dizer uma palavrinha difícil, coisa linda, uma acuidade muito, muito, muito cuidadosa. Porque a gente não pode cometer erro de concordância verbal nem nominal quando a gente escreve. A gente tem que ter uma riqueza de vocabulário muito grande. E o que a linguagem hoje do digital me passa? Abreviaturas, verbos colocados completamente em dissonância com o sujeito, isso me assusta um pouco. Mas é o sinal dos tempos. É uma nova era que está surgindo e é um novo. Então, o que eu preciso fazer? Me adaptar a esse novo, surfar com isso. Toda a minha bagagem. Exatamente, entendeu? trazer a tua bagagem para esse Trazer a minha novo. bagagem para isso. Então, as palavrinhas difíceis que surgirem no digital, as pessoas vão buscar. O que será que ela quis dizer? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o livro papel, ele traz muito isso que o André estava dizendo. Esse cheiro, esse contato, folhear um livro. Não tem cena mais bonita numa feira do livro do que ver uma criança ou um jovem. Os adultos fazem isso normalmente. Mas um jovem e uma criança, que muitas vezes não tem o dinheiro para comprar aquele livro, que o adulto tem, ele vai lá e, pai, eu quero esse. Porque ele abriu, ele folheou o livro, ele tocou. E existe uma historinha que há muito tempo atrás virou piada, que era da menininha que estava
na sala de espera do médico junto com a mãe e pegou uma revista. E ao invés de folhear a revista, ela passava o dedo na capa. Para passar para a próxima. Faz sentido, mas não, né? Mas faz sentido na cabeça da criança. Eles já são pequenininhos, assim, já sabem, né, o que fazer. Teclando. Colocar no YouTube, porque eles isso são 2 é o sinal aninhos, dos sabem. tempos, é a evolução da humanidade. A cibernética está aí exatamente para isso, né? Por isso que a gente vai à Lua. Não, né? e sabe, pegando esse gancho da literatura, esses dias atendi uma cliente na loja e a gente estava falando sobre livros, literatura, e a gente comentou sobre o Pequeno Príncipe, né? E aí eu digo assim... É o segundo livro mais publicado no mundo. Eu digo assim, pô, o Pequeno Príncipe ele é um livro que ele é para a vida toda. Sim, A cada momento da tua vida tu lê Tu vai ler, eu ele não vai tenho ter um vergonha de significado dizer que eu diferente. sei de cor. E aí vai ter um eu significado tive- diferente para ti, né? E eu tive um exemplo disso essa semana, né? Eu lindo. conversando com um amigo meu, né, no capítulo 5 ali, que ele fala dos boabás e das rosas. Né? Então, tem entendimentos diferentes. Claro. E o livro tem isso. Tem. Embora tu tendo essa facilidade do Google, da internet, o livro ele está te transmitindo o sentimento de quem está escrevendo. Sim. Exatamente. Então, são coisas E diferentes. ele foi um grande autor mesmo. E eu também trabalho com palestras em escolas, né? Então eu faço palestras com os jovens do ensino fundamental, ensino médio. E recentemente eu fiz uma palestra que foi numa cidade ali do Capão do Leão, né? Uma escola do Capão do Leão. E eu fiquei vendo, eu fiz uma oficina de escrita criativa com eles. E aí eu consegui ver que tem muitos jovens que ainda têm esse desejo de escrever, tem essa ânsia para publicar alguma coisa. Eu já tive muitas experiências com outros jovens que chegaram em mim e falaram: nossa, eu não sabia que o meu desabafo era válido como poesia. E eu peguei e disse: é uma coisa muito valiosa, é uma coisa muito bonita, porque escrever é uma coisa que vem com a intenção do artista. Mas quando a gente manda isso para o mundo ele agarra de outra maneira. Cada pessoa vai ter uma interpretação. Eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas oficinas, que a escrita, a leitura é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. Porque o resto é tudo material. Mas o nosso conhecimento, o nosso vocabulário, nada disso ninguém pode roubar. E eu vejo esses jovens têm muita vontade de ter essa leitura. E vejo muitos jovens que também leem muito. Por exemplo, o Kindle é uma das plataformas ali que vende bastante livro. É uma coisa que tem os jovens que eles acompanham. Tem também no TikTok o BookTok, que são influencers que falam sobre livro e acreditam na literatura. Trazem debate, e incentivam isso. Então, tem muita gente assim que às vezes a gente não nota, né? Que os jovens, que as crianças estão lendo, estão consumindo, mas tudo isso é notado. E quando a gente tem um escritor que é acessível, que é como o André falou, que o Rafael Montes veio para cá, para Pelotas, eu nunca vi a feira tão lotada de gente. Tinha muita gente. Tanto que ele mesmo comentou no dia que ele nunca tinha ido em uma sessão tão lotada. Então, e a maioria era só jovem. Então, tem muitos jovens que leem, tem muitos jovens que estão ali começando a escrever. E eu digo porque tem muitos jovens que vêm até mim e comentam comigo que começaram a escrever, que estão com vontade de começar a publicar. E durante muito tempo eu me vi como uma jovem também, como a Maria Alice disse, que guardava poesia na gaveta. Que eu tinha medo de publicar, que eu tinha medo, que eu não sabia se era válido como poesia. E depois, quando eu publiquei, as pessoas foram abraçando de uma maneira tão valiosa. E quando a gente começa a fazer diferença na vida das pessoas com a nossa arte, com a nossa escrita, ao ponto de emocionar outras pessoas, isso é o que vale, sabe? Tu conta teu propósito, né? E as pessoas, é que hoje em dia as pessoas elas acabaram se tornando um pouco, né? E aí uma crítica geral como sociedade, bem superficiais. E é um registro de momento que tu faz no Instagram de uma foto que na verdade tu dá aquele sorriso, daqui a pouco tu já desmonta, né? São registros um pouco superficiais, não são registros de emoções profundas. As pessoas estão evitando ser profundas, e a poesia, né? Tá tudo muito superficial. E a poesia ela é um registro puro. Ele Isso. Não tem, ela pode ser sem filtro. Ela é sem não filtro. Tem filtro do Instagram. Ela pode ser uma coisa
bonita, feliz, assim como também ela pode ser uma coisa triste e intensa, que fala sobre aquele sentimento, mas mesmo assim ela é poesia. E ver jovens escrevendo é uma coisa que a gente tem que incentivar. Ler livros como uma coisa boa, que muitas vezes os jovens que não leem, ou as crianças que não têm o costume de ler, conheceram a escrita como uma obrigação, ou a leitura como uma obrigação. E não deve ser assim. O livro ele tem que ser prestigiado da maneira de cada pessoa. Cada livro, cada gosto. Existem muitos gostos para a leitura que são total diferentes. E isso tem que ser incentivado. E quando não existe uma maneira certa, não existe né? uma maneira certa de ler. Então, quando a gente dá palco, dá espaço para a nova geração, também agora como na Feira do Livro, que é 2 gerações, quando a gente dá esse espaço, isso é uma coisa que incentiva milhares de jovens. Verdade. Isso é uma coisa que o jovem ele vai estar sentado na plateia e vai olhar e vai falar, nossa, isso é possível, eu não sabia que era possível. Mas deve ser bem complexo pensar em um evento e contemplar essas diferentes gerações, essas diferentes... Como é que faz para fazer a programação para contemplar tudo isso? Criança, jovem... mais, né, pessoal mais experiente. Como é que a gente faz para colocar todo mundo não e pode contemplar? dizer mais velho mesmo, Mais velho. Medo, não. Não, mas eu fiz 40 agora há pouco tempo, então eu já tô cuidando, porque para mim já agora daqui para frente, né, eu tô na outra categoria né? O olho não pode perder o brilho, apesar de tudo. Se o olho estiver brilhando, tu estás ótima o sempre. resto sempre funciona, o resto né? tudo se arruma. É isso, eu penso E igual. eu não vejo só os jovens, eu vejo que os adultos também buscam, até por condições financeiras, buscam muito a feira. Exatamente. Porque eles têm o poder E aquisitivo. como fazer uma programação para contemplar tudo isso? Quem é que vocês escolhem? Porque vocês têm programação cultural ali também, né? Tem Sim. uns outros... É um trabalho bem complicado, né? Por isso que a gente tem uma equipe Organizadora excelente, que é a Kika, né? A Teia, que está aí há 13, 14 anos na programação da feira, que ela desenvolve toda essa questão de programação, questão cultural. Nós temos as escolas, os escritores que procuram a feira para autografar. É um trabalho que tu começa lá no início, provavelmente tu termina uma feira já pensando na outra, né? Já começa todo esse pensamento. Já começa a fazer meio que... A gente faz isso aqui também. A gente já começa a pensar, não, isso aqui tem que ajustar, aquilo ali tem que melhorar, aquilo ali tem que... Né? Isso. Há uns anos atrás nós tínhamos a praça de alimentação, né? Então nós decidimos aí de um tempo para cá, a Câmara pelo Texto do Livro decidiu que tiraríamos a praça de alimentação e focaríamos mais nos escritores, né? Até porque a verba é curta, então a gente tem que pensar conforme o cobertor para não ficar com o pé destapado, né? Então nós acabamos eliminando a praça de alimentação para que esse investimento que nós tínhamos na praça de alimentação viesse toda para a parte cultural em relação a autores e escritores. Participação de eventos, tentar trazer escritores de fora, apresentações mais focadas na literatura. Sim. Então a gente teve algumas adequações ali ao longo desses anos que foram necessárias porque a Câmara para o Texto Livre, embora tentando esses recursos, muitas vezes a gente não consegue o que quer. Sim. Queríamos nós fazer uma Feira do Livro com 4 milhões, Sim. trazer autores... Pergunta que agora eu quero fazer para vocês. Se dinheiro não fosse um problema, o que vocês fariam de diferente nessa edição da Feira do Livro? Olha, Vamos imaginar um mundo aqui onde dinheiro não é um problema. Eu acho que eu traria muito mais escritores. Que é o que funciona realmente. Eu gostaria de ver aquele escritor que eu leio materializado na minha frente. Porque é legal tu ver... porque eu acredito que escritor, até os poetas, não são desse mundo, eles são meio diferentes, assim, porque, que pensar... É um pessoal meio alternativo, assim. Porque escrever livro é complicado, cara. Sim. Tu pegar ali, tu pega um escritor que tu desenvolver um personagem, aí tu dá vida ao personagem, cada personagem tem a sua peculiaridade, pensa de cada jeito, tem um perfil... Então, para o leitor... Os gêneros são vários. Sim. Então, para o leitor, é muito bom tu ver materializado na tua frente aquela pessoa que criou tudo aquilo que tu tem expectativa. Sim. Então, acho que se eu pudesse, eu traria muito mais escritores. Claro, com Quem é o teu escritor favorito? Eu tenho vários. Agora, semana passada, eu reli O Pequeno Príncipe, né? Até porque
dessa conversa que eu tive com um amigo meu, tive que reler Pequeno Príncipe. Mas eu tenho vários escritores, eu gosto do George Martin, que é do Game of Thrones, mas acho que o meu preferido ainda é Dostoiévski. Eu adoro Crime e Castigo. Eu acho que é um livro que mexe com o teu sentimento, mexe com uma coisa do ser humano, que é aquela coisa do ser humano está sempre pensando no que o outro está pensando dele. Então, Dostoiévski, para mim, e até porque eu costumo dizer que o pessoal acha que a literatura russa é uma literatura meio sem sentimento. Não, é fantástica. Mas é que eu digo que a literatura russa ela tem essa peculiaridade porque o ambiente faz o escritor. Então, eles não têm aquela mesma facilidade de ter as 4 estações do ano, de ir para uma praça, daquela coisa mais social. Então, eles são mais... então meu preferido é Dostoiévski. E vocês? Eu? Vitor Hugo. E Machado de Assis. Eu gosto muito de escritores nacionais. Eu não conseguiria nomear todos, mas eu tenho muitos favoritos. Mas um que eu gosto muito, tanto como escritor como pessoa, é o Fabrício Carpinejar, que ele é um escritor aqui do Sul também, que escreve poesia, escreve crônica, é maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa. E pensando nessa mundo digital aqui, pra gente já ir finalizando, né? Que a gente já conversou 40 minutos quase, gente. Parece brincadeira, a gente começa aqui, vai indo. Pensando agora, né, trazendo aqui, porque aqui o nome do nosso podcast é EngajaCast, né? Então, de engajar, de pensar em redes sociais. Como que vocês enxergam que a rede social, que esse mundo digital, pode potencializar o objetivo da feira? Né? Como é que isso pode... Tu tem um exemplo claro disso, né? E como mais vocês imaginam, se tu também quiser falar mais um pouquinho do teu trabalho, mas enfim, porque é um aliado, né? É um aliado. A divulgação, com certeza. Hoje em dia, 82% dos brasileiros já foi influenciado por algum digital influencer para fazer alguma coisa. Então, isso são pesquisas que saem, que não é nós que estamos falando, né? A gente trabalha com isso, então a gente presencia marcas se beneficiando disso diariamente. Eu já estive em espaços gastronômicos aqui de Pelotas, onde eu fui na sexta-feira, comi uma pizza e no domingo eles já não tinham mais o estoque que eles tinham comprado para 14 dias daquela pizza. Acabou o estoque, porque viram a pizza no meu Instagram e vendeu tudo. Então, tu quer fazer o favor de trabalhar comigo? Podemos trabalhar juntos. Levar a Maria Alice Estrela. Então, a gente enxerga isso. Eu já tive em café coloniais aqui em Pelotas que estavam fechando. Isso, maravilha. E aí eu ir lá fazer um vídeo e bombar de um jeito que as pessoas não têm nem capacidade de entender. Então, a gente sabe que o digital está aí para contribuir com esses objetivos. Né? Eu acho que a Feira do Livro precisa disso também, dessa conexão com esse mundo digital. E eu acho que ela já tem bastante até, porque veiculam muito a Feira do Livro, ela está sempre na órbita, gravitando aí, e é através das redes sociais. Exatamente. E o digital, ele é as pessoas, né? São as pessoas que estão ali comunicando, que estão ali incentivando. Então, para trazer mais pessoas para dentro da Feira do Livro e para consumir mais literatura, o digital é uma coisa muito importante. Eu vejo porque eu sempre estou compartilhando e postando livros, e eu também eu coleciono disco de vinil, então eu também estou sempre postando isso e aquilo, e as pessoas sempre perguntam onde é que foi, onde é que tu comprou isso e aquilo. Então uma coisa que precisa é divulgação, porque é uma influência do bem. É uma influência boa para as pessoas. E o legal é que as pessoas mesmo que frequentam a feira podem fazer essa divulgação, né? A gente, por exemplo, aqui está fazendo uma campanha chamada Todo Mundo Cria, onde a gente acredita que todo mundo está criando conteúdo o tempo todo. Todo mundo posta uma história quando acorda, dá bom dia, bota foto do café. Então aqui a gente está incentivando as pessoas que vêm na feira a criarem conteúdo. Porque não é só o influenciador, é pessoas influenciando pessoas, é a recomendação do amigo. Hoje em dia, o digital é um amigo recomendando pro outro, tá? Basicamente assim, a minha comunidade ali, eu tenho quase 35 mil seguidores ali no Instagram, são pessoas que quando eu falo, pode confiar nesse estabelecimento, eles confiam, porque eu falei, então eu me tornei uma amiga próxima deles e eu tenho a confiança da minha comunidade ali, exatamente, uma figura de confiança. Então, a gente conseguir isso, por exemplo, aí fica uma sugestão para vocês, ter algum momento na feira ali, onde as pessoas são incentivadas a criarem conteúdo sobre a feira, não necessariamente digital influencer, mas que as pessoas que vão lá criem o seu conteúdo e ganhem alguma coisa.
para as pessoas ficarem falando sobre a feira, para que eu abro o meu Instagram e tá meu amigo falando, eu abro o outro Instagram e tem outra pessoa falando. Então fica aí uma sugestão minha que eu acabei de pensar nesse exato momento. Nossa, mas coisa boa, criativa. E é uma coisa orgânica. Sim. A melhor publi, que eu digo, é a publi orgânica. Por que dá tão certo ali no meu Instagram? Sou mãe, tenho um filho de 9 anos, sempre gostei de passear na colônia, então eu mostro a minha realidade. Eu mostro eu botando meu filho no carro, meu cachorrinho, meu esposo, nós vamos todo mundo lá pra colônia, toma mate, e é natural porque eu realmente gosto disso. Se fosse uma coisa forçada, não ia dar certo, né? Então é sobre isso. Gente, acho que é isso, então. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo trabalho que vocês fazem aí, pela comunidade, pela cidade, pela região de Pelotas, porque como vocês disseram, né, a Feira do Livro impacta todo mundo. Continuem aí, que vocês tenham cada vez mais sabedoria e tiradas aí para conseguir fazer com que esse digital venha impulsionar o que a gente quer, né, que é essa arte maravilhosa, que é a literatura. Eu sou professora, então sou meio apaixonada por tudo isso também. Fui professora de educação infantil e depois fui professora de inglês durante 12 anos. Então tenho toda essa paixão aí também e sei o quanto que isso é importante, né? Considerações finais? Querem falar mais alguma coisinha? Venham para nossa feira. Boa! Isso, né? Fica o convite, né, da Feira do Livro de Pelotas para visitarem a nossa feira. A gente está trabalhando para que a feira seja, a 51ª Feira do Livro seja uma feira, mais uma vez, inesquecível. Lembrando a todos que a feira é do leitor, então a feira é de todo mundo. E as empresas também da cidade, né, que olhem para a Feira do Livro com carinho e apoiem a feira. Exatamente. Que apoiando a Feira do Livro, vocês estão apoiando a literatura, a educação, a formação do jovem, a formação do leitor, e isso é muito importante para a sociedade como um todo, para a nossa formação da nossa sociedade crítica, uma sociedade não influenciada, que o jovem leitor tem a sua própria percepção, né? Não é manipulável facilmente. Não seja manipulável, lembrando para quem já leu também Revolução dos Bichos, George Orwell, né? Então não se deixem fazer como a Revolução dos Bichos, não se deixem influenciar. Então venham para a Feira do Livro, visitem a feira, as empresas da nossa cidade apoiem a Feira do Livro, vocês estão apoiando uma causa muito grande, que é a formação social do jovem, do leitor, do adulto. Isso é muito importante para a cidade como um todo. E o grande slogan da feira: a vida acontece em capítulos. Isso é muito importante, né? É muito bonito. E a gente vai estar lá. Vamos é estar só lá chegarem, esperando vocês. esperando todo mundo para A partir conversar. do dia 30 de outubro a 16 de novembro. Ótimo, Na perfeito. Praça Coronel Pedro Osório. Ótimo, então, gente. Então, esse foi o EngajaCast, que é apresentado por Atacadão, Powered by Orbi. É uma realização da Fena Doce CDL, com patrocínio master de Atacadão, Teriva Isla, Universo da Pizza. E temos os patrocinadores Evoque Energy Drink, Ozirnet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordilho Alimentos e com o apoio da área Gestão de Marcas, Fábrica Podcast, DDM, Arquitetura, Jardim do Éden e Odierno. Muito obrigada Muito por obrigada a Obrigada pela vocês. oportunidade. Muito obrigada.